Olha só, um recorde que durou mais de 80 anos, simplesmente caiu por terra. E isso pode marcar o começo de uma era completamente nova para o futebol de uma nação inteira. Então, para a gente entender bem essa história, vamos botar os dois gigantes lado a lado. De um, a lenda, um reinado que parecia que nunca ia acabar. Do outro, o fenômeno que chegou e tomou a coroa. É realmente impressionante. Com apenas 24 anos, pensa só, uma idade que a maioria dos jogadores está começando a chegar no auge, o Erling Haaland já se tornou o maior artilheiro da história da seleção norueguesa. Simples assim. E ele chegou nessa marca com números que são coisa de outro mundo. 34 gols em apenas 36 jogos. É uma média de gols quase inacreditável. E esse gráfico aqui mostra a dimensão do domínio dele. Não é só o número de gols, é a pura eficiência. A média dele de 0,94 gols por jogo, ela não apenas quebra o recorde, ela pulveriza a marca da lenda anterior. Mas para ter uma noção real do tamanho dessa conquista, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos conhecer o homem que era dono desse recorde que parecia, inquebrável. Jørgen Juve. Esse era o nome dele. E olha, ele não era só um fazedor de gols, não. O cara era um herói nacional, uma peça-chave da primeira grande seleção da Noruega. Ele foi ninguém menos que o capitão daquele famoso time que levou a medalha de bronze nas Olimpíadas de 1936. E desde 1937 até agora, ele era o dono da artilharia. Vamos parar para pensar um pouco nisso. De 1937 a 2024. É muito tempo. Gerações e mais gerações de jogadores vieram, foram embora e o recorde do Juve continuava lá, firme. Foi um marco para o futebol norueguês por mais de 80 anos. E essa ascensão do Haaland fica ainda mais gigante quando a gente coloca na balança a história bem turbulenta da seleção norueguesa em Copas do Mundo. Uma história de picos de glória e vales bem longos. Depois do melhor desempenho deles lá em 1998, o time entrou num deserto. Foram 28 anos de seca, longe do maior torneio do planeta. Quase 3 décadas de ausência. Mas aquele torneio de 98, ele deu à Noruega um dos seus momentos mais icônicos. E essa narração aqui, ela resume perfeitamente o que foi aquilo. Foi uma virada inacreditável. A Noruega simplesmente marcou 2 gols nos minutos finais para vencer uma seleção brasileira que tinha craques como Ronaldo e Rivaldo. Uma loucura. E essa vitória histórica manteve um tabu único e surpreendente. A Noruega é a única seleção do mundo que nunca perdeu um jogo para o Brasil. Isso mesmo, em 4 jogos o Brasil nunca conseguiu vencer. Pois é, e é todo esse legado de momentos mágicos e esperas bem longas que nos traz de volta para o agora. Para o presente, onde Haaland lidera o que muita gente já chama de a nova geração de ouro. E o mais legal é que o técnico do time é o Ståle Solbakken, um dos jogadores daquela campanha lendária de 1998. Parece que o ciclo se fechou, né? E esse retorno para o palco mundial foi construído com uma campanha de classificação perfeita, viu? Liderada pelo talento do capitão Martin Odegaard e, claro, abastecida pelos 16 gols do Haaland. Mas o ponto-chave não é só que eles se classificaram, é como eles fizeram isso. Eles dominaram o grupo, venceram todos os 8 jogos. Aproveitamento perfeito. Então fica claro que o Haaland não é só um quebrador de recordes. Ele é o rosto de um verdadeiro renascimento do futebol de um país. Com um artilheiro histórico na frente e esse retorno triunfal à Copa do Mundo, a Noruega está pronta para escrever um novo capítulo. E a única pergunta que fica no ar é: até onde essa nova geração de ouro pode ir?